Você ouve Band News Goiás, primeira edição. 10h27, agora a gente fala de saúde, tema muito importante, vacinação. Na última reunião da Comissão Intergestores Bipartite, ficou definido que os municípios de Goiás terão que fazer uma busca ativa para alcançar as pessoas com 30 anos ou mais e que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Número preocupante de pessoas que ainda não foram atingidas pela vacinação, que ainda não buscaram posto de saúde. Segundo dados que constam lá no próprio site da ACES, são 650 mil pessoas. Vamos saber como será feita essa busca com a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, a Verônica Savatin. Presidente, bom dia, prazer tê-la aqui mais uma vez com a gente na Band News FM. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Presidente, esse número de 650 mil pessoas, é por aí mesmo? Esse é o número que consta, né? Se a gente for somar basicamente todas as faixas etárias ali acima de 30, as pessoas que ainda não se vacinaram. É por aí? Esse é o número que a gente tem de pessoas que não procuraram postos de imunização e já poderiam tê-lo feito? É esse número mesmo. Esse número foi apresentado pela Superintendência, né, de Vigilância e pela Gerência de Vacinação na última reunião da Bipartite na quinta passada, e nós acreditamos que esse número seja real, né, comparado à quantidade de pessoas que procuraram os postos de vacina e o avançado da vacinação para as faixas etárias menores. Presidente, bom dia. Queria saber quais ferramentas os municípios terão à disposição ou já têm, como é que vai ser feita essa busca? A gente já viu alguns exemplos em outros municípios de ligar para as pessoas. No caso, quando a gente está falando, por exemplo, de vacinação, né, de pessoas acamadas, é possível ir até a casa da pessoa, mas a gente está falando de um público que tem condições de buscar essa vacina, né? Como é que vai funcionar esse trabalho? Isso, cada município ele tem a sua autonomia e ele organiza as suas estratégias de acordo com a sua população e também com os profissionais disponíveis, né? Sempre as nossas orientações é que se faça da forma como nós já vínhamos trabalhando em outras campanhas de vacina que também são tão importantes quanto a da Covid, principalmente relacionadas às vacinações para as crianças, né? Utiliza-se muito dos agentes comunitários de saúde, que conhecem a população do local, né? Mídias locais, tanto informações ali nas redes sociais da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, rádio, pontos de vacinação talvez em outros locais, uma dificuldade um pouquinho com a questão da vacina da Pfizer, porque ela precisa ser feita, né, em um ambiente climatizado, mas também dá para organizar através de parceiros, fazendo vacina em escolas e tudo mais, e a população da zona rural, né, é uma população também que deve estar no nosso radar, enquanto secretarias municipais de saúde, porque nós acreditamos também que uma parcela significativa dessas pessoas nessa faixa etária são pessoas da zona rural, né? E um apelo mesmo, apelo para que a população que tenha conhecimento, que tenha condição de procurar as unidades de vacina, elas procurem o mais rápido possível os postos de atendimento. Presidente, a senhora citou aqui a população que habita as regiões rurais. Qual o perfil dessa pessoa que não está se vacinando? A senhora acredita que é mais por uma opção dela mesmo ou é por falta de informação? Quais seriam os motivos que os secretários municipais de saúde identificaram até então? Olha, infelizmente nós sabemos, assim, não nominal, né, mas de alguns municípios que avançaram na vacinação mesmo por questões para se aproximar um pouco do município vizinho, uma coisa ou outra. Então, alguns municípios foram porque ainda a população ela não teve acesso, mas a maioria é por opção, né? É por opção mesmo que não vacinou. Algumas dificuldades de transporte, como nessa questão da zona rural, talvez já dificulta um pouquinho, já coloca um certo empecilho e a pessoa não se esforça um pouco para procurar a unidade de saúde. Mas nós sabemos que praticamente todos os municípios que têm população rural, né, eles organizaram campanhas nessas localidades para vacinação desse público. Então, hoje, assim, o que nós acreditamos que dessas quase 600 mil pessoas, ali 400, 500 mil pessoas sejam por opção de não terem procurado mesmo as unidades de vacinação. Nesse caso dessas pessoas, por opção, não quererem tomar a imunização, como é que vai ser feito? É um convencimento, já que não existe a obrigatoriedade?
Bom dia. Exatamente, é convencimento, né? Alguns municípios a gente vem acompanhando aí a organização entre as prefeituras e o comércio local, de utilizar também o comércio como uma fonte de conscientização, né? Alguns locais, municípios maiores, a gente vem acompanhando até pela mídia, ainda não é realidade goiana, mas eu acredito que isso possa vir a ser uma realidade em todos os estados, como foi no caso do Ceará, né? No Ceará você só entra ou vacinado com as 2 doses de vacina, falo por vias aéreas, né? Pelo aeroporto, com as 2 doses de vacina, ou apresentando um exame, um teste de PCR negativo. Então eu acredito que isso, com o passar do tempo, isso será constante. Hotéis, espaços maiores. Então o convencimento informando, falando da necessidade da vacinação. Muitas pessoas ainda não acreditam, né, na vacina, outros têm medo da vacina. Então é trabalhar estratégias nesse sentido, de mudar essa postura, de mudar essas ideias, esses conceitos. Presidente, a gente tem aqui perto de nós, em Aparecida de Goiânia, a discussão sobre a obrigatoriedade de apresentar o cartão de vacinação para a entrada em bares, restaurantes, daquela faixa etária que está sendo imunizada naquele momento. Quando há reunião entre esses secretários municipais de saúde, esse assunto é discutido no COSENS, e eu queria saber se a senhora tem números de outros municípios que também estão pensando, estudando aderir a essa obrigatoriedade? Não. Enquanto COSENS a gente não discute essas questões, né? Isso vai muito da gestão local com a associação comercial, com os órgãos de representatividade. Então, enquanto COSENS, a gente segue aquelas normativas que vêm do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ainda não tem nenhuma manifestação em relação à obrigatoriedade ou da exigência de vacinação para determinados locais. Presidente, nós seguimos a mesma linha. A senhora citou aqui as ferramentas que podem ser utilizadas aqui pelo COSENS, pelas secretarias municipais de saúde, para tentar convencer o cidadão a se vacinar. E aí a gente tem algumas realidades um pouco diferentes aqui no estado. A Abadiânia, por exemplo, Flores de Goiás já baixaram para adolescentes porque não houve uma grande adesão da população adulta. Por outro lado, a gente tem Iporá, tem a cidade de Goiás e vários outros municípios estão conseguindo uma adesão muito boa. Com essa discrepância ali na cobertura vacinal, como é que a senhora acha que fica, no fim das contas dessa campanha, a situação epidemiológica de Goiás, o combate à Covid a partir da vacinação? Vai se dar dessa forma desigual mesmo? Não, então foi por isso também uma outra resolução que nós, outra questão que nós pactuamos na última CIB, foi a questão do envio das doses para os municípios que já completaram a faixa de 18 anos e abaixaram para os adolescentes. Esses municípios, eles utilizarão as vacinas que hoje estão em estoque e não receberão mais até que os demais municípios venham a se aproximar dessa faixa etária, porque é justamente essa questão epidemiológica, né? A vacinação é uma estratégia coletiva. Então, de nada adianta uma pequena parcela no estado estar significativamente mais avançado, enquanto 90% dos demais municípios estão vacinando ali a faixa etária de 25, 30, de 20 a 30 anos, né? Vamos assim colocar. Então, porque senão nós não teremos nada, nenhuma ação, digo assim, significativa, não impactará na questão epidemiológica do município. Esses poucos municípios continuarem avançando. Nós acreditamos sim, a hora que todos os municípios se aproximarem de uma faixa etária como um todo, aí sim nós teremos uma mudança significativa no perfil epidemiológico, como nós já estamos vendo no estado do Maranhão, né? O estado do Maranhão, que comprovadamente recebeu um pouco mais de vacina, o estado do Mato Grosso do Sul também, que recebeu mais vacinas, você vê aí a diminuição, os números falam por si. Verônica, em relação à segunda dose, quem não tomou a segunda dose, como é que está sendo a estratégia das secretarias municipais para buscarem essas pessoas e até mesmo convencê-las? Então, no mesmo sentido, né? Praticamente todos os municípios menores, eles possuem uma relação das pessoas que foram vacinadas. A Secretaria de Estado também está enviando para os municípios uma relação nominal das pessoas que faltam realizar a segunda dose, que não constam no sistema. Às vezes é só um lançamento no sistema, mas em 90% dos casos é porque essas pessoas não procuraram mesmo. Assim como, né, a sensibilização para a realização de D1, os municípios também estarão trabalhando na questão da sensibilização para as pessoas completarem o esquema vacinal. Agora que também foi pactuado é que
20 dias após o período de vacinação da D2, nós transformaremos essas vacinas de D2 em D1, que também aí é prejuízo vacina no freezer, né? Não pode nas geladeiras. E essas vacinas têm um prazo de validade e nós precisamos também avançar na vacinação, vacinar quem quer. Então, é uma estratégia que é a utilização de D2 como D1, passado o prazo. Vamos dar um exemplo, a pessoa tem 90 dias para tomar a segunda dose, né? Em 90 dias ela toma a segunda dose da AstraZeneca. Além dos 90 dias, nós guardaremos e faremos campanhas de divulgação e tudo mais, tentando sensibilizar essa pessoa por mais 20 dias. Então, serão aí 110 dias, né, que essa vacina ficará lá guardada para vacinação dessa pessoa. Se ela não procurou, essa vacina será transformada em D1. Presidente, só antes de eu me despedir da senhora aqui, há uma discussão já muito forte no Brasil, tudo tende a se levar para uma terceira dose aqui. Goiás, os municípios já começam a se estruturar pensando nisso? Pois é, nós até começamos já conversas internas, nenhuma reunião, né, oficial ainda sobre isso, porque a gente aguarda também orientações da Anvisa, do próprio Ministério da Saúde em relação a isso. Mas nós acreditamos o seguinte, assim como nós estamos realizando a campanha para vacinação de D1 e de D2, nós faremos isso com a terceira dose. Precisamos saber qual será a vacina, né, se serão todas as vacinas que será necessário essa questão da terceira dose, mas os municípios, da mesma forma como vem realizando essa primeira etapa, nós realizaremos a terceira etapa sim. Tá certo. Tendo vacina suficiente, nós vacinamos. Tá certo. Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás, a Verônica Savatin, participando aqui ao vivo conosco. Presidente, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Eu que agradeço. Tenham um bom dia a todos. Bom trabalho para vocês também. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.